Esse é daqueles relatos que eu tenho até medo de gravar, sério. Olha só, eu pensei muito se eu devia mesmo. O relato se chama Como Sobrevivi a uma Madrugada em Sete Além. Por isso, fica comigo aqui nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Boa madrugada, Alminha. Olha só, pessoal, eu vou contar o relato da Elisa. Mas antes, já larga para mim um like e um comentário. Isso vai me ajudar muito. Manda o seu relato no luciano@setealém.com.br. Se gostar de Backrooms, Efeito Mandela, Falhas da Matrix, Sete Além, Universos Paralelos, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações, tá bom? Você também pode comprar o meu super trunfo de serial killers, ou uma camiseta, ou um quadro, ou um moletom, ou se tornar membro do canal para me ajudar. Ah, e não se esquece de me seguir nas redes sociais, @oficial7além e @Luciano Milici. O relato de hoje é da Elisa e se chama Como Sobrevivi a uma Madrugada em Sete Além. O relato dela começa mais ou menos assim. Luciano, meu nome é Elisa, tenho 23 anos e hoje você vai saber como eu sobrevivi a uma madrugada em Sete Além. Nunca gostei de relatos em YouTube, eu sou uma pessoa tão realista e pé no chão que desde criança eu só utilizava lápis preto para desenhar. Sou excelente em matemática, mas confesso que a minha criatividade é zero. Tanto que eu não gosto de filmes de terror e nem séries de ficção, nada disso. Eu prefiro comédia e drama. Eu sou uma pessoa de exatas. O único motivo que me fez enviar esse relato para você é que você está certo ou nós estamos todos loucos. É impossível passar pelo que eu passei e não acreditar. Tanto que agora me tornei assinante do seu canal para tentar entender e estudar. Eu moro em São Paulo e para voltar para casa da faculdade à noite, eu pego um ônibus até o metrô e depois vou de metrô fazendo baldeações até a estação Santa Cruz. Geralmente lá eu pego o metrô vazio, né, para chegar até lá, porque é o último metrô. Assim que eu desembarco, a estação fecha. Eu fico esperando parada em frente à igreja paróquia Nossa Senhora da Saúde, à esquerda da estação. Fico sozinha, meia-noite e pouco, esperando uma van que me leva até o meu bairro. A van é sempre a mesma e as pessoas que pegam essa van também são sempre as mesmas. Isso me deixa tranquila. O motorista, o senhor Marco, é inclusive nosso amigo. Às vezes, por falta de dinheiro ou mudança de planos, alguém deixa a van. Às vezes, novas pessoas passam a usá-la, isso é normal. Nesse ano, a coisa tá tão feia que, por uma semana, somente eu e uma outra garota ficamos utilizando a van, uma amiga minha. O Sr. Marco disse que se tudo continuasse desse jeito, em breve ele pararia com o serviço de van. Infelizmente, porque o dinheiro não estava compensando. E olha que ele nos leva até o nosso bairro, ele deixa cada um de nós na porta de casa. Até que, numa sexta-feira, o Sr. Marco anunciou que na segunda-feira próxima, outras pessoas começariam com a gente lá na van. Ele até perguntou se a gente conhecia essas pessoas. Ele falou o nome, Robson e Carla. Nós dissemos que não. Na segunda-feira, minha amiga da van, aquela que vinha comigo, teve que faltar por motivos de saúde. E à noite eu estava lá sozinha em frente à igreja esperando a van, como sempre faço. E juro, uma pessoa em situação de rua, um homem muito feio e mal cheiroso, chegou e segurou meu braço e falou algo. Eu não entendi, pois eu estava de fones de ouvido. Então eu tirei o fone e ouvi ele falar assim: "Você não vai para Sete Além, não é, moça?" Eu não entendi, puxei meu braço de volta. Ele tinha um odor que me incomodava e ele repetiu a pergunta: "Você não vai para Sete Além hoje não, vai, moça?" Eu falei que não e ele respondeu assim: "Então, vai para sua casa. Vai para casa de outro jeito, não volta como você sempre volta, porque hoje vai dar ruim para você." Antes que eu respondesse, um rapaz que estava atrás dos portões da igreja encostou na grade e jogou água nesse homem e xingou esse homem.
mandando ele ir embora, expulsando ele. Esse rapaz gritou assim para esse mendigo: vaza daqui e para de falar com ela, deixa ela. Ele foi embora, mas continuou falando para mim: não vá para Sete Além. Eu não agradeci o rapaz porque eu achei absurdo ele estar dentro de uma igreja falando tanto palavrão e também porque ele não acho certo jogar água nas pessoas. Nisso, uma moça encostou perto de mim. Era uma moça jovem, com uns 18 anos, bonita. Ela cumprimentou o rapaz da igreja com um sorriso e ele sorriu de volta, parecia que eles se conheciam. Ela me perguntou sobre a van, se a van do senhor Marco passava por lá. Eu disse que sim, e ela falou: ai, que ótimo. Aí eu perguntei para ela: ah, então você é a Carla? Ela falou: não, meu nome não é Carla. Eu estranhei porque esse era o nome da garota que começaria conosco na van na segunda-feira. Era uma moça chamada Carla e um rapaz chamado Robson. Talvez ela pudesse ser o tal rapaz chamado Robson, não sei. Minutos depois, a van do senhor Marco encostou. Eu e a moça entramos e eu acho que a vi dando um tchauzinho para o rapaz da igreja. Na van já estava o tal do Robson. Eu cumprimentei, me apresentei e eu vi que ele realmente tinha um rosto conhecido lá do bairro. Minutos depois, a van parou em outro lugar e entrou a tal da Carla. Eu não era amiga dela, mas eu já havia cruzado com ela várias vezes no bairro. Ela também, a gente se conhecia de olhar. Ela chegou a estudar na mesma escola pública que eu, mas em outra turma tal, e foi coincidência. Conversamos um pouco e vimos que ela era inclusive amiga da minha prima e morava ao lado do estacionamento de um supermercado na rua paralela à minha. A van seguiu tranquila para o nosso bairro, todos nós com sono, até que quando a van saiu da avenida principal e entrou no nosso bairro mesmo, tudo pareceu muito estranho. Pela janela eu notei que só havia as luzes dos postes, nenhuma casa tinha nenhuma luz acesa. Algo muito raro, como se todo mundo decidisse dormir ao mesmo tempo e apagar tudo. Era 15 para 1 da manhã, que é a hora que eu chego em casa normalmente. Além disso, eu não vi nenhum carro cruzando o bairro. Havia 2 carros ou 3 parados na rua, quebrados, sem roda. Sabe, com carro com mato nascendo dentro e totalmente abandonado? Nós cruzamos apenas esses carros. Quando passamos em frente a um bar, que também estava fechado e apagado estranhamente, eu juro que eu vi 2 pessoas se beijando. Mas não era exatamente isso, as 2 pessoas estavam emaranhadas, com os rostos colados e os braços de um grudado nas costas do outro, e as partes da frente das coxas coladas umas nas outras. As roupas se misturavam também e elas estavam ligadas pelas bocas. Estavam com os olhos abertos e pareciam que queriam se desgrudar, que estavam em agonia, na verdade. Foi aí que o senhor Marco, o motorista da van, freou de repente e falou assim: filho da... Mas não terminou a frase. Todo mundo se recuperou da freada, né? Porque nós fomos jogados para a frente. Mas a moça que tinha embarcado comigo lá no ponto caiu no chão. E Robson e Carla e eu checamos se ela estava bem. Ela falou que sim. Quando nós nos viramos para o senhor Marco, ele não estava mais no volante. Ele tinha descido da van, provavelmente, porque não tinha ninguém no banco do motorista. Nós olhamos para trás, para frente, para os lados, nas janelas e não vimos o senhor Marco na rua. Ele tinha freado e saído correndo, provavelmente, mas antes ele tinha quase falado um palavrão. Então ele devia ter visto algo assustador para isso, um assalto, não sei. Como a van estava bem no meio da rua, que é uma rua antiga de paralelepípedo, nós decidimos descer. Se eu andasse cerca de 5 minutos, eu chegaria na minha casa e a Carla também estava bem próxima da casa dela, que era naquela rua mesmo. Pegamos as nossas bolsas e descemos. O Robson falou que não podia deixar a van ali e que tínhamos que achar o senhor Marco de qualquer maneira. Eu propus ligarmos para ele pelo celular, afinal todos nós tínhamos o número dele. O meu celular e o de todo mundo estava piscando com a luz fraca, não dava para desbloquear. A tela ia e voltava, ficava reiniciando toda hora e procurando rede. Foi terrível. Carla foi a primeira a falar sobre o que todos nós estávamos pensando. Ela disse: tem algo errado aqui, de verdade. As luzes brancas dos postes estão amarelas e fracas. Não tem carro na rua, não venta, não tem nem cachorro latindo. Tá muito frio e o ar tá com cheiro de terra. Era verdade, tanto que eu até comentei. Eu falei: gente, e eu juro que eu vi lá no bar de trás, naquele bar ali, 2 pessoas grudadas como se fossem feitas de massinha. Ninguém riu,
todos sentiam que algo ruim estava acontecendo. Então a Carla falou assim: acho por bem todo mundo ir para casa. Quem mora onde? Acho que dá pra gente ir junto, um acompanhando o outro. O Robson, o único homem presente, falou assim: eu posso ir com todas vocês, acompanhando todas, não tem problema. Aí a Carla disse assim: ó, a minha casa é a que está mais perto, eu acho. Fomos andando, sentido a casa dela, que era logo ali no caminho da rua mesmo. Só dava para ouvir os nossos passos na rua. Então a moça que tinha embarcado comigo, aquela moça, falou assim: vocês já ouviram falar em histórias de Sete Além? Eu respondi que não, os outros disseram que já tinham ouvido. E o Robson até falou assim: aham, foi um maluco lá que pegou um ônibus e desceu, e tem também relatos do Orkut que ele coletou. E aí a moça cortou ele e falou assim: vocês acreditam nessas histórias? Eu falei que não, que nada disso existia. Carla falou que morria de medo e ainda completou falando assim: ainda bem que chegamos na minha casa. Tínhamos realmente chegado na casa da Carla, ao lado do estacionamento do mercado. Só que a Carla, assim que a gente parou em frente, ela deu um grito, ela estava chocada. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela falou assim: a minha casa tá toda quebrada e tá velha. Mãe, a senhora tá aí? Ela gritou e correu para dentro da casa, que estava com o portão quebrado e a porta aberta. Eu já estava achando que a família da Carla era bem porca, bem desleixada, por manter a casa naquele estado deplorável. Só que ela entrou, dali 2 minutos, não, minto, 2 segundos, ela saiu chorando e disse: a minha casa não é essa. Tá tudo velho e quebrado, não tem ninguém aqui, não tem nem as minhas coisas. Nessa hora eu me apavorei, porque vi verdade no olhar dela. Ela ficou falando assim: cadê a minha mãe? Meu Deus, o que aconteceu aqui? Então, ouvimos, vindo do fim da rua, um assovio. Parecia o guarda noturno, sabe? O vigia que sempre ronda as ruas apitando. O assovio continuou e foi aumentando, até que despontou de uma esquina lá na frente uma pessoa. E essa pessoa foi vindo na nossa direção e apitando. E quando ela se aproximou, nosso susto foi enorme. Era uma coisa só, essa pessoa e a bicicleta. Era tudo feito de carne, pele e pelos. Era uma pessoa mesclada numa bicicleta. Não dava para saber onde começava cada coisa e onde terminava. Não havia metal na peça e nem borracha nos pneus. Era tudo cor de pele com poros e pelos. A pessoa estava nua, no seu pescoço saía um apito longo para frente que parecia um dedo cheio de furos e era feito de carne e emitia o som do assovio. Esse ciclista bizarro sorria para nós. Seus olhos eram enormes como um punho e acompanhavam toda a cabeça e eram pretos, e o que faziam com que ele parecesse um inseto. Ele não tinha nariz e sorria muito, de uma forma bem larga e cheia de dentões quadrados e bem grandes. Assim que ele nos viu, ele falou assim: fora de Sete Além, fora de Sete Além agora, vão embora. Eu gritei e saí correndo sentido a minha casa, e a Carla me acompanhou, gritando, e o Robson foi para o sentido contrário. Nós corremos alguns metros e eu me virei para trás, chorando. Foi quando eu vi a garota que tinha entrado comigo na van. Ela estava lá ainda, parada. Ela falou algo para aquele homem em bicicleta. Então, subiu sobre ele como se montasse um cavalo esquelético e sem pedalar, eles vieram na nossa direção. Nós fugimos, mas eles passaram da gente, se viraram. E a moça falou assim: espera. Nós paramos e ela disse: desculpem ele está expulsando vocês de Sete Além, mas é para vocês ficarem. Eu tive um trabalhão para atravessar vocês, eu trouxe vocês aqui. O cara bicicleta falou com uma voz alta e confusa: a desculpa e eu. Estávamos chorando, desesperadas. Ele desceu, ou melhor, ela desceu da bicicleta, que ficou em pé parada. Ela veio em nossa direção e falou assim: vocês vão morar aqui comigo em Sete Além, tá bom? Eu dei a mão para Carla e voltei a correr gritando, e a moça falou assim: não adianta, vocês já estão aqui mesmo, já era, não tem retorno. Nós fomos até o fim da rua e viramos para a esquerda, pois a rua faz uma curva lá no final e já encaixa na rua paralela, que é a rua da minha casa. Mas eu não queria ir para minha casa, eu queria apenas fugir da moça. Então, na minha rua, as coisas estavam bem diferentes, Luciano. Havia gente, ou melhor, pessoas pegajosas, derretidas. Algumas, espalhadas nos cantos da rua, comiam coisas do chão e vagavam. Eram cidadãos daquele lugar, eram feitos
pessoas derretidas e envelhecidas. Eles nos viram e ignoraram. Apenas os que estavam mais perto gritaram: fora de Sete Além, saiam daqui. Não tinha mais para onde correr, porque se voltássemos a menina estaria lá com o homem bicicleta. Se fôssemos para frente, tinha esse povo. Bom, continuamos a correr, desviando das pessoas e voltando na minha rua, na rua paralela, sentido onde estava a van. A Carla estava muito cansada, então fomos apenas andando acelerado. As pessoas nos olhavam e algumas até xingavam, até que duas crianças, um menino e uma menina, vieram na nossa direção rindo. Eles estavam nus, derretidos e com os braços fundidos. E os olhos deles também eram grandes e negros, sem as partes brancas. Eles riam muito, até que o menino falou: querem brincar, tias? Parecia um pesadelo acordado. Então ouvimos gritos, e lá na nossa frente trouxeram Robson, tinham pego ele. Seguraram firme pelos braços. Um homem veio com uma bacia pequena e velha de metal e jogou no Robson algum líquido. E o rosto dele começou a derreter, as roupas a derreter também. Acho que não doeu, porque não era ácido. O Robson continuou nos olhando sem gritar, enquanto a pele da testa dele inchava, o rosto, o pescoço, o tronco foi ficando enrugado, escorrendo, e ele foi ficando com a aparência daquelas pessoas de lá. Então, os homens encostaram ele em uma parede, abriram os braços e as pernas dele e pregaram ele nessa parede. E era uma parede grande, suja, e tinha várias marcas de corpos com braços e pernas abertos, como o do Robson. E o Robson gritou muito de dor nessa hora, até que atrás da gente chegou a menina estranha no homem bicicleta. Ela foi até Robson e deu um beijo na boca dele. E ele começou a gritar nessa hora e se debater muito, e a cabeça dele começou a pulsar, inchar, parecia que ia explodir. Os olhos dele incharam, ficaram grandes e pretos. Então ele começou a rir. Riu muito, riu tanto que a boca dele rasgou até aqui e abriu as laterais, e ele ficou igualzinho o povo de lá. E ele nos viu e começou a falar: fora de Sete Além, vão embora daqui. Com o fôlego recuperado e desesperadas, nós corremos, mas a moça segurou os cabelos da Carla e perguntou: onde você vai? A Carla caiu para trás e ficou me pedindo ajuda. Eu até parei e ia voltar, mas muitas pessoas vieram sobre ela e aquele velho chegou com a bacia de metal com aquele líquido e despejou nela. Eu não quis esperar, saí correndo em direção ao fim da rua, virei à esquerda e já não estavam mais me perseguindo. Eu entrei numa ruazinha muito pequena, mas percebi que tinham janelas abertas nas casas e eu vi coisas horríveis. Eu estava muito cansada para correr, então eu fui caminhando e olhando. Tinha pessoas derretidas nessas casas, grudadas na TV. E a TV estava desligada e essas pessoas gemiam e falavam como se fossem os programas da TV. Muito bizarro. Eu vi também pessoas derretidas nas paredes, apenas com as boquinhas para fora e algumas partes do corpo, e elas cantavam hinos de louvor. Eu vi um cachorrinho com as 4 patas derretidas na calçada, balançando o rabinho de alegria, e ele tinha aqueles olhos gigantes de inseto. Eu vi várias peles de pessoas penduradas nos varais, até que cheguei na rua original, onde deixamos a van. Ela estava lá ainda, mas sem o Sr. Marco. O casal que estava grudado, derretido, se beijando no bar, apareceu próximo. Eles haviam se aproximado com muita dificuldade. Falaram assim para mim, com voz dupla, de homem e mulher misturado, mas como se tivesse uma só boca derretida, grudada, formada também pelas cavidades nasais. Falaram: vai embora, menina, sai de Sete Além agora, avisa nossas mães, pede desculpa para elas e vai embora. Eu olhei para a porta da van aberta e entrei nela e pensei em fechar a porta e me esconder até o dia seguinte, se é que haveria dia naquele lugar, nessa tal Sete Além. E antes de eu fechar a porta, aquele casal mesclado falou: moça, é delicioso, delicioso demais ficar assim. Eu quase vomitei, fechei a porta e fui para o fundo, só que o que aconteceu foi que eu ouvi alguém dizer: mãe. Olhei para frente da van e ela voltou a andar e eu caí para trás. Quem tinha dito mãe era o Sr. Marco, ele estava de volta. E mãe era a continuação da frase que ele tinha dito antes: filho da mãe. Eu gritei: Sr. Marco! E fui até lá e perguntei onde o senhor estava. Graças a Deus a gente tem que pegar o pessoal. Ele respondeu: oxe, menina, bebeste? Estou aqui desde sempre.
Eu olhei para trás e a van estava vazia, não tinha mais ninguém na van. E o motorista deu a volta no quarteirão e parou em frente à minha casa. Antes de eu descer, eu perguntei, eu falei, cadê os outros, senhor Marco? E ele não lembrava de Robson ou de Carla e nem da moça estranha de Sete Além. Ele disse que somente eu estive na van o tempo todo. A rua e todo o bairro estavam normais. Até a sensação que eu tive foi de alegria, a cor tinha voltado para o mundo. Eu entrei e contei tudo para minha mãe, não pude dormir naquela madrugada, não consegui. No dia seguinte, na terça, eu comentei com a minha prima sobre a Carla, a menina da nossa escola. Ela disse que nunca teve nenhuma amiga com esse nome e até dei a descrição, ela falou que não tinha. Não há casa do lado do estacionamento do supermercado, é um galpão. De noite, voltando da faculdade, na terça mesmo, eu combinei com o Sr. Marco dele me pegar em outro ponto para eu não ter mais que ir para o metrô Santa Cruz. Será que aquele morador de rua sabia de algo? Quem era o rapaz da igreja e a sua amiga, aquela moça de Sete Além? A minha amiga voltou a ir para a van na terça-feira. Ela estava melhor de saúde. O mais legal é que, mesmo o Sr. Marco não se lembrando de Carla e Robson e nem da outra moça, a minha amiga era testemunha de que sim, ele havia dito na sexta-feira passada de que duas pessoas se juntariam a nós, uma tal de Carla e um tal de Robson. Então essa minha amiga até hoje é a minha testemunha. O Sr. Marco, porém, não se recorda jamais de nos ter dito dessas duas pessoas que elas passariam a usar a van. Assim, aquelas duas pessoas, bem como o casal de namorados e todos os demais derretidos, foram esquecidos, foram apagados. E eu tenho medo de um dia isso acontecer comigo, Luciano. Por isso, grave esse relato. Se bem que já me disseram que alguns relatos gravados no seu canal somem misteriosamente. Não sei. Bom, é isso. Foi assim que eu sobrevivi a uma madrugada em Sete Além. Grata, Luciano, e excelente conteúdo. Se puder me ajudar, agradeço. E esse foi o relato incrível da Elisa. O que você achou? Comenta aqui, curte e espalhe o vídeo, me ajuda a espalhar a palavra, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.